Seja bem-vindo, você que está chegando. Deus nos chama para viver uma vida de fé. E como na prática eu posso ter uma fé onde vou viver os resultados? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se Deus te enviou aqui para essa terra, Deus tem algum propósito em fazer isso. Se Deus te enviou para cá, é porque Ele tem alguma missão com você. Agora, a primeira coisa que Deus quer é que tenhamos um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento, Ele vai revelar coisas, Ele vai falar conosco, Ele vai nos fortalecer para cada etapa da nossa vida. E eu quero falar isso com você hoje. Como viver uma vida de fé e como viver os frutos que Deus te enviou para a terra para viver de uma maneira poderosa. Como ter resposta de oração, sabe? Então, uma primeira coisa é que nós devemos fazer planos. A Bíblia diz sobre planos muitas vezes lá em Provérbios. E aqui em Provérbios, no capítulo 16, a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, você deve fazer planos, mas deve estar sempre aberto para receber uma instrução de Deus, para receber uma fala de Deus sobre a sua vida. Então, tenha os seus planos, mas sempre coloque isso em oração para ver realmente qual é a vontade de Deus. Planos darem certo não significa que Deus está no plano. Planos devem ser colocados diante de Deus para a gente não fazer coisa que nós não fomos chamados a fazer, sabe? Então você deve orar. Por exemplo, Deus quer salvar a sua casa. Ele tem cura disponível, Ele tem muita coisa boa disponível para nós. Agora, quando nós temos um relacionamento, nós vamos saber pontualmente qual é a vontade de Deus em cada situação. Aqui em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, diz: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, escuta bem, quando em primeiro lugar você faz planos, mas você prioriza o seu relacionamento com Ele, então naturalmente você vai passar a ouvir Deus falar. Você vai passar a saber de uma maneira sobrenatural. De repente, dentro de você, você sabe, porque sabe o que tem que fazer. Sabe? Você coloca isso em oração. Muitas vezes Deus fala num sonho, numa visão de noite, ou Deus fala com você de diversas formas, através às vezes de uma impressão, sabe? Ou Ele também pode usar alguém para confirmar sobre algo que Ele está falando com você. Mas a questão é que se você tiver confiança nele, e se você pedir alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele ouvirá. Então, duas coisas aqui importantes. Faça os seus planos, mas busque a presença de Deus. Porque quando você busca a presença de Deus, Ele vai te falar. Ele vai te falar algo, Ele vai te dar o caminho certo, a direção certa para a sua vida. E tem uma terceira coisa aqui que para mim é mais importante, e nós vamos orar juntos. Nós vamos orar aqui juntos. Pessoas estão sendo curadas através aqui das orações. Jesus tem curado pessoas de hemorragia, de situações aqui, né? Até cartilagem no joelho. Deus tem feito esse tipo de milagre também. Muitas coisas aqui têm acontecido, né? Então nós vamos orar já já. Agora uma terceira coisa aqui que eu quero falar com você, além de fazer planos e também manter o seu relacionamento com Deus para ter resposta, para fazer aquilo que realmente importa para Ele, porque nós estamos nessa terra para louvar a Deus, para glorificar a Deus através da nossa história, né? Então, uma coisa que muito importante é uma palavra que Jesus nos dá, e é para os dias de hoje. Jesus disse: por isso digo a vocês, vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Antes, Jesus está dizendo: se alguém pedir alguma coisa e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, escuta bem. No seu relacionamento com Deus, em algum momento, Ele vai revelar coisas para você. Ele vai falar com você. E se você também estiver orando sobre algo, de repente, em algum momento, às vezes inesperado,
Deus vai te dar uma orientação de fazer alguma coisa. Deus vai falar com você. E aquilo que Deus falou, você precisa ter como um fato, ter como algo já consumado. Você tem que ter aquilo como uma verdade. Porque quando Deus fala, é só questão de tempo, acontece. Quando Deus fala, é só questão de tempo, vai acontecer. Escreve aqui, se Deus falou, vai acontecer. E aqui versículo 24 é muito importante. Jesus diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, um pouco antes está dizendo sobre dizer sem duvidar. Se você falar e crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então aqui tem uma chave, uma revelação da palavra muito importante. Se Jesus falou que você já é curado, se uma unção de cura já foi liberada sobre você, você não pode mais ficar orando pela cura. Então você deve agradecer porque a cura já é sua. Por exemplo, a Bíblia diz em Isaías 53 que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a cura é algo que já aconteceu em nosso favor. Então lá em Romanos capítulo 4 fala sobre chamar a existência. Então quando você agradece pela cura, você está chamando a manifestação daquela cura na sua vida. Quando você agradece por algo que Deus já te revelou, por algo que Deus já te falou, por uma promessa que Deus já te fez, você começa já a agradecer, então você está chamando a existência aquela promessa. Também em Romanos capítulo 4, a Bíblia diz que quando a promessa demorava, Abraão foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Então, em tempos de espera, em tempos que você está esperando uma promessa, você deve manter a sua confissão, manter a sua fé através das palavras. A fé é demonstrada através do que nós falamos também. E também através de atitudes. Mas tem momentos que você deve entender que Deus está querendo que o seu coração creia. Sabe, talvez você está numa situação muito impossível para você. Mas para Ele não tem impossível. Por isso que Ele te deu uma palavra, para você não falar as circunstâncias, mas para você falar aquilo que Ele te prometeu. Pai, obrigado, toda a minha família é salva. Pai, obrigado, o Senhor, a provisão já é minha. Eu já vejo tudo resolvido em nome de Jesus. O que você tem orado e o que Deus já tem prometido na sua vida? Sabe? Isso aí vai acontecer. Então, escuta bem. Aqui em Hebreus 10, 23, e nós vamos orar. Diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Para todas as épocas da humanidade e para todas as épocas da nossa vida, Deus nos chama para viver uma vida de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E porque com fé você vai viver milagres. 3 formas que Deus age na terra através da fé: quando você ouve o que Ele fez e crê que Ele pode fazer de novo. Através da unção que está na vida de uma pessoa, Deus também pode fazer milagres, Deus pode abençoar alguém, Deus pode libertar alguém. E uma terceira coisa é o ato soberano de Deus. Quando Deus resolve aparecer, Ele decide fazer algo em seu favor. Sabe, Deus já decidiu te abençoar. Quando Ele enviou o seu Filho, quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e quando Jesus esteve aqui nessa terra, sabe? Quando Jesus esteve aqui nessa terra, isso significa uma decisão de Deus de nos abençoar completamente, com cura, libertação e salvação, porque essa é a palavra salvação no original, sabe? Então, deixa eu ser prático agora. Se você está orando por uma cura, você pode passar um tempo orando, mas tem momentos que Deus responde: eu vou te curar. Ou Deus fala tal data para você, sabe? Eu não sei como Deus vai falar com você, mas você está orando, você está buscando a sua cura, você está buscando a libertação da sua família, a libertação de alguém. E quando você tem a resposta, então você tem que agir como se já tivesse se manifestado no mundo físico, porque na verdade você já recebeu. O que Deus fala já é um fato consumado. Quando Deus te promete algo, na mente de Deus, aquilo já é cumprido, sabe? Deus já viu o futuro, só que
Ele nos chama para viver por fé. Mantenha firme a confissão da sua esperança, porque fiel é o que prometeu. Sabe? Você não vai ficar enfermo, você não vai ficar doente. Deus te enviou aqui para a terra com uma missão, com um propósito. Deus não desperdiça vida, Deus não desperdiça energia, Deus não desperdiçou quando te enviou aqui para a terra, sabe? Deus vai te dar boa saúde, Deus vai te fortalecer, Deus vai dar os recursos que você precisa para prover para sua casa, para sua família e para o propósito dele na sua vida, sabe? Deus vai trazer um tempo de plenitude, de vida abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus vai cumprir promessas que ele te fez. Interessante aqui, vou abrir um parênteses e nós vamos orar. Quando Deus te pede para obedecer em algo, na sua palavra, ou quando Deus te pede para obedecer em algo, quando ele está falando com você, isso é uma bênção para você. A obediência é uma bênção. Você está ouvindo isso? A obediência é uma bênção. Então, permaneça na presença de Jesus e permaneça em obediência. Porque eu vou escutar os seus testemunhos. Sabe, muita gente vai escutar o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Então, faça planos, mas tenha um relacionamento com Deus, que ele vai confirmar e vai revelar, e muitas vezes vai mudar alguns planos que você tem. E quando Deus te falar algo, considere que aquilo já é um fato para ele. Então, traga a existência por meio de declarar a palavra. Sabe? Não fique falando negativo. Olha aqui que Jesus disse: se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você está ouvindo? Eu lembro que eu tinha uma marca aqui nessa mão, e eu falei com vocês. E aquela marca, eu tocava nela e falava: eu dou uma ordem que você saia daqui, em nome de Jesus. Sabe? Eu clicava nela, que tinha uma outra, clicava nela e falava: eu dou uma ordem que você saia, em nome de Jesus. E hoje, completamente, né? Ela saiu completamente. Teve um dia que eu fui jantar, né, na casa da minha mãe. E quando eu toquei aqui, eu senti que ela estava bem pequenininha, né? E hoje, para a glória de Deus, já não tem mais nada. Você está ouvindo? Então, Deus está te chamando para ser uma pessoa de fé. Você está ouvindo? Deus está te chamando para você ser alguém de fé, em nome de Jesus. Sabe? Eu quero que você coloque aqui agora: eu tenho o meu pedido de oração. E quando Deus te prometer algo, já comece a agradecer por aquela causa na justiça, que Deus já resolveu. Se você tem uma palavra, você já tem tudo. Se você não tem uma palavra ainda, foque no seu relacionamento com Deus e coloque todas as suas preocupações diante de Deus em oração. Agora, se você não tem uma palavra, você faz isso. Mantém relacionamento, coloque diante de Deus. Agora, se você tem uma palavra, você precisa aprender a fazer a sua fé funcionar. Porque o que Deus prometeu é só questão de tempo. Vai acontecer. Abraão esperou muitos anos. Teve muitas coisas que aconteceram. Mas do tempo de espera, Abraão foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Continue adorando a Deus no tempo de espera, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele tem um plano para a nossa vida enquanto estamos aqui nessa breve passagem. E, sobretudo, ele tem um plano para a eternidade. Sabe? Ande com Deus todos os dias da sua vida. E você não vai ter nem medo se não vai ser salvo ou não vai ser salvo. Você já está andando com Ele. Ele te chama para um relacionamento. A nossa história está nas mãos de Deus. Escreve aí: a minha história está nas mãos de Deus. E agora coloca aí: eu tenho o meu pedido de oração. Sabe, tem uma unção de curas e de milagres sendo liberadas aqui agora. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor agora venha socorrer os aflitos. Que o Senhor venha tocar agora, tirando toda angústia, tirando toda tristeza e destruindo todo o mal agora, em nome de Jesus. Pai, libera o teu poder agora, a tua unção do alto da cabeça até a planta dos pés de cada um que está aqui. Pai, nos ajuda a entender que nós devemos fazer planos, mas que a resposta certa vem do Senhor. E que quando o Senhor fala, nós precisamos pegar essa palavra como já uma verdade sobre nós. Pai, nos ajuda, nos fortalece para falarmos aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Pai, nos livra da dúvida, nos livra da incredulidade e nos
encha o nosso coração de fé, de confiança em coisas que o Senhor tem e coisas que o Senhor prometeu para nós, segundo o seu propósito e para a tua glória, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro que os melhores dias da sua vida estão chegando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem uma unção aqui operando sobre vidas que estão aqui, sobre a sua vida. Você que está aqui, você que está com uma dor na região da barriga, eu declaro cura agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está com algum peso, você que estava com algum peso no seu corpo, pode ver que enquanto você ouvia essas palavras, esse peso deixou você, esse peso saiu de você, esse peso saiu da sua casa. Agora, em nome de Jesus. Vamos agradecer, porque Deus é bom. Pai, nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor venha encher o coração de cada um com confiança e peço que o Senhor glorifique o seu nome sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Se você puder, deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém esse encontro celestial e principalmente se Deus colocar alguém no seu coração, compartilhe essa palavra com essa pessoa. De repente é uma pessoa que tem planos, mas precisa colocar diante de Deus, alguém que precisa aprender a andar em fé, que é falando o que Deus prometeu, falando o que Deus revelou e parando de falar dúvida, parando de falar incredulidade e andando realmente pela fé. Eu creio que Deus pode te usar para alguém compartilhando essa palavra. Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Esse é o nosso livro, você pode adquirir. Aqui eu falo como você dá os seus primeiros passos até viver o seu propósito no seu relacionamento com Jesus. Sabe? Creio que vai ser especial. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração muito especial para você. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.